Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mesmo com apenas um jogo oficial jogando pelo Gigante da Colina, Payet já é pretendido para ser um dos jogadores titulares do Vasco no próximo jogo. Isso também determinante a uma evolução física que o jogador já vem apresentando em poucos dias que está no Vasco, e que isso também se torna um aspecto muito crucial para que assim ele possa entender a sua possível titularidade e já no próximo jogo, clássico que acontece contra o Fluminense, um jogo que com certeza será de altíssimo nível por ambas as partes e também muito importante para o Vasco. Outro tema em questão é toda a ambição do atleta e nível de competitividade. Ele chegou ao Vasco com muita vontade e a busca por sua titularidade também é um reflexo disso. A concorrência no Vasco é alta e também no meio de campo isso vem cada vez mais progredindo, e já que boas peças foram inseridas ao meio campo do Vasco nas últimas semanas, especialmente alavancada as contratações que foram realizadas durante a segunda janela de transferências que aconteceu recentemente, no meio do ano. O próximo jogo, esse clássico que acontece contra o Fluminense, também representa um momento bastante crucial para o Vasco, que ainda busca sair da zona de rebaixamento, e também para Payet, que vive com essa expectativa de estar ou não como titular pela primeira vez com a camisa 10 do Vasco em um jogo tão importante, uma rivalidade local entre Vasco e Fluminense. Ainda no último jogo, partida contra o Bahia, o técnico Ramon Dias já havia falado sobre toda a importância que Dimitri Payet terá no elenco do Vasco, mas também tratou de ressaltar toda a evolução física que ele teria que estar passando para assim buscar melhorar cada vez mais o seu desempenho e ser inserido ao time do Vasco com a maior frequência. A expectativa gerada também é grande. A possível participação de um jogador como esse em um clássico contra o Fluminense poderia ter um impacto muito significativo no desempenho do Vasco. Se ele estiver, claro, em uma boa forma, sua presença em campo pode aumentar cada vez mais a criatividade do Vasco no time. Deixou isso um pouco claro no último compromisso, jogo contra o Bahia, onde os passes passaram a sair de maneiras mais claras. Cria do Vasco coloca mais um destino em sua carreira. Isso porque Felipe Coutinho, uma das maiores revelações da história do Vasco de maneira mais recente, esteve agora se transferindo para um novo clube. Isso porque o jogador saiu da Inglaterra, mais especificamente do futebol inglês, onde defendia o Aston Villa, para agora ir para o futebol do Catar e vai defender o Al Duhail. O anúncio foi feito ainda de maneira oficial para que o jogador possa estar iniciando os trabalhos no futebol do Catar. O atleta, que estava um pouco abaixo no Aston Villa, agora mudará um pouco seus ares. A equipe inglesa topou emprestar o atleta, que é cria da base do Vasco, para uma temporada única no futebol do Catar. Ele atuará por empréstimo realizado pelo Aston Villa até o encerramento da temporada 2023 e 2024. Agora um pouco mais experiente, Coutinho chega aos 31 anos de idade, trazendo também um pouco da sua vasta experiência para contribuir com sua nova equipe. E os torcedores vascaínos continuam de olho nos passos do jogador que cresceu na colina. A torcida do Vasco, de maneira particular, ainda continua com um sonho bastante vivo de ver Coutinho retornar à equipe que o revelou, que assim consiga também estar retribuindo um pouco com todo o seu futebol que alegrou boa parte dos torcedores brasileiros, até mesmo nas suas aparições pelo futebol da seleção brasileira, mas também pela sua performance nas grandes equipes e grandes ligas do futebol mundial.
O atleta, obviamente, agora com 31 anos de idade, já passou do seu auge na carreira, porém continua sendo um grande atleta e que tem muito a contribuir, e por isso o torcedor do Vasco espera que um dia ele possa assim estar retornando ao Gigante da Colina, na esperança também de ver o atleta retribuindo todo o carinho que o torcedor do Vasco, em especial, tem com ele. As últimas temporadas entregues por ele também tiveram números um pouco menos expressivos, como por exemplo na temporada de 2022, onde atuou apenas 22 jogos com um gol marcado neste montante. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre o atleta? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre esse cria do Vasco. Em pouco tempo no Vasco, Verratti apresenta semelhanças com outro argentino que passou pelo Gigante da Colina. Verratti está há pouco mais de um mês no Vasco e já vem trazendo algumas semelhanças com o ex-atacante do Vasco, Germancano. O também argentino que atualmente atua pelo Fluminense esteve no Vasco durante 2 temporadas e terminou esse ciclo pelo Gigante da Colina, contando com uma quantidade de gols bem considerável. Ambos chegaram ao Vasco com expectativas e entusiasmo por parte dos torcedores. Verratti chegou ao Vasco com uma parte de idade um pouco mais elevada que Cano. O desempenho dos dois neste início pelo Vasco é bem parecido. Verratti já soma cerca de 3 gols marcados em apenas 5 partidas atuando pelo Vasco. Inclusive, já conseguiu ser o cara da bola parada nos pênaltis para o Vasco, que já definiu o camisa 99 como seu batedor oficial. Verratti já conta também com uma adaptação bastante rápida ao futebol do Brasil. Os torcedores também esperam que ele possa estar mantendo seu ritmo de gols para se tornar mais do que já é uma grande peça fundamental no time do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.